Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 28 de fevereiro. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, dá prazo de 10 dias para que o governo do Distrito Federal explique o motivo de ter suspendido a vacinação infantil nas escolas. Esse é o destaque da edição de hoje, você vai ver também. Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta que em 2020 o Judiciário recebeu mais de 70 mil processos sobre o assunto. SEI 4.0. Já está disponível a nova versão do Sistema Eletrônico de Informações para os usuários no Supremo Tribunal Federal. E ainda, Ministério Público do Rio de Janeiro dá início ao projeto piloto de escuta às vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 10 dias para que o governo do Distrito Federal explique o motivo de ter suspendido a vacinação infantil nas escolas. O Partido Verde fez a solicitação na semana passada e pede em liminar que o governo do Distrito Federal retome a vacinação infantil nas escolas. O partido recorreu ao Supremo porque, em janeiro, o Ministério Público do Distrito Federal recomendou que a Secretaria de Educação adotasse providências para que a rede pública e a privada de ensino retornassem às aulas presenciais sem a cobrança de vacinação contra a Covid-19 dos alunos. Para o MPDFT, a vacina seria experimental, o que vai contra as orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Na recomendação, o Ministério Público ressaltou ainda que a exigência de comprovante de vacinação somente pode ser estabelecida por meio de lei. Na avaliação do partido, a recomendação viola, entre outros direitos fundamentais, o direito à vida e à saúde e o princípio da vedação ao retrocesso, além de contrariar a jurisprudência do Supremo. A ação pede também que os ministérios públicos, estaduais e distrital se abstenham de divulgar notícias falsas em relação à vacinação infantil, reconhecendo a licitude, a legalidade e a adequação do imunizante pediátrico como política de saúde pública. Em resposta, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, relator do processo, deu 10 dias para o governador Ibanez Rocha explicar por que aceitou a recomendação do Ministério Público do Distrito Federal. No Pará, a Justiça obrigou a União a fornecer medicamentos e insumos para procedimento que permite o esvaziamento constante da bexiga. Na decisão, que vale para todo o país, o juiz Henrique Jorge Dantas da Cruz, da Primeira Vara Federal de Belém, dá à União o prazo de 90 dias para iniciar o fornecimento contínuo de medicamentos e insumos necessários a um procedimento chamado de cateterismo vesical de alívio, que consiste na introdução de um catéter para promover o esvaziamento constante da bexiga. A Justiça Federal em Cuiabá determinou ainda a inclusão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, a RENAME, e também no programa Farmácia Popular, de insumos como sondas, luvas, gases e álcool, úteis para fazer o procedimento de esvaziamento da bexiga necessário para a garantia da saúde de milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde em todo o país. Veja a seguir, em Goiás, Justiça determina que um casal matricule os filhos na escola. Os detalhes em instantes. A Carta de 1988, ela vem de um período tenebroso da história, no pós-ditadura civil-militar de 1964 a 1985, e quis se superar esse passado de atraso do ponto de vista do gozo dos direitos civis pelos cidadãos brasileiros. E, portanto, a Carta de 1988 é uma carta que não apenas solidifica a democracia, mas conclama os brasileiros à prática cotidiana da nossa democracia constitucional.
A partir de hoje, o SEI, Sistema Eletrônico de Informações, está disponível aos usuários no Supremo Tribunal Federal em sua mais nova versão, o SEI 4.0. A ferramenta foi aprimorada e conta agora com um novo layout e novidades que vão garantir mais segurança, confiabilidade e usabilidade na gestão dos documentos administrativos no âmbito do tribunal. Outra novidade muito solicitada pelos usuários é o SEI Federação, mecanismo para o compartilhamento de processos entre instituições que também utilizam o sistema. A ferramenta trará mais celeridade na comunicação do SEI do Supremo com outros órgãos e maior integração entre eles. A Justiça Federal em Brasília proibiu a União de usar os perfis oficiais do governo federal para divulgar publicidade que promova autoridades e agentes públicos. A decisão tem efeito imediato. Ela foi proferida com base no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, que trata da publicidade de governo. A sentença determina que o Poder Executivo não inclua nomes, símbolos e imagens ou qualquer identificação que signifique promoção do agente público nas publicações. Na ação proposta em março de 2021, o Ministério Público Federal alertou sobre o risco de os cidadãos não receberem informações de forma transparente e isenta do próprio governo federal. Preocupação compartilhada pela juíza titular da Terceira Vara Federal do DF, Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, que entendeu que contas de titularidade da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto ou de qualquer outra conta oficial da administração pública precisam observar as suas postagens a fim de promover as instituições envolvidas e os atos da administração, que devem ser praticados visando a satisfação do interesse público. Em Goiás, a Justiça determinou que um casal matricule os 4 filhos na escola. Os pais queriam educar as crianças em casa. O Ministério Público de Goiás entrou com uma ação na Justiça contra os pais que optaram pela educação dos 4 filhos em casa. O MP alegou que o casal deixou de cumprir o direito essencial à educação e de convivência social. O juiz Rodrigo Furró, da Vara da Infância e Juventude de Cavalcante, lembrou o entendimento do Supremo Tribunal Federal. O ensino domiciliar não está previsto na Constituição e depende de lei específica para ser permitido no país. O juiz disse também que os pais optaram por não matricular os filhos na escola, mesmo sabendo das consequências sociais e psicológicas, e que a justificativa de que o sistema educacional não é eficaz não serve de argumento para que os filhos deixem de frequentar o ensino formal. O magistrado determinou que os pais matriculem os filhos na escola no prazo de 5 dias. Se não cumprirem a decisão, podem receber multa de R$ 100 por dia. A 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a penhora de parte da pensão recebida pela sócia de uma empresa de entregas de São Paulo para o pagamento de valores devidos a um motoboy. Para o colegiado, as decisões judiciais determinando bloqueios de valores em conta salário e aposentadoria ou pensão realizadas após a vigência do Código de Processo Civil de 2015 são legais. O juízo de primeiro grau havia reconhecido o vínculo de emprego do motoboy e determinado bloqueio de 30% do valor da pensão por morte do marido de uma das sócias da empresa para o pagamento dos direitos trabalhistas do empregado. A sócia recorreu e alegou que a pensão era a única fonte de renda que possuía. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo acolheu o argumento. Ao julgar recurso do empregado ao TST, o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, assinalou que a redação do parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015 excepciona a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, saldos, salários e remunerações nos casos de pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Com a mudança, o TST passou a entender que os bloqueios desses valores determinados após a vigência do novo Código são legais. Assim, por unanimidade, a 7ª turma considerou que a decisão do Tribunal Regional foi contrária à jurisprudência do TST e restabeleceu a penhora.
Já a sexta turma do TST decidiu que a Fundação José Silveira, atual gestora do Hospital Santa Casa de Misericórdia, na Bahia, terá que saldar créditos trabalhistas de um médico. O contrato do profissional havia sido extinto antes da sucessão administrativa. O médico ajuizou a ação trabalhista contra a Santa Casa de Misericórdia e também contra a Fundação José Silveira, que assumiu a administração do hospital um ano após a saída dele da empresa. O profissional alegou que trabalhou no Hospital Nossa Senhora da Natividade, em Santo Amaro, Bahia, por 6 anos e que ficou caracterizada a sucessão de empregadores. Por isso, buscou a Justiça do Trabalho para ter direito ao pagamento dos créditos trabalhistas. A fundação sustentou que não deve nada ao médico, já que ele foi desligado antes da mudança administrativa. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia manteve a sentença que isentou a fundação da responsabilidade pelos créditos trabalhistas decorrentes do vínculo do médico com a Santa Casa. De acordo com o TRT, o fato de a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro continuar existindo e possuir outras unidades é suficiente para afastar a ocorrência da sucessão de empregadores. O caso chegou ao TST. O relator, ministro Augusto César, assinalou que a mudança na estrutura da empresa não pode alcançar os contratos de trabalho vigentes nem atingir os direitos adquiridos pelos empregados. Segundo o relator, a orientação jurisprudencial 261 da seção 1 de dissídios individuais do TST preconiza que, uma vez evidenciada a sucessão de empregadores, a entidade sucessora responde integralmente por todas as obrigações trabalhistas contraídas pela sucedida, inclusive pelos créditos trabalhistas dos ex-empregados. No mesmo sentido, a jurisprudência do TST admite o afastamento da responsabilidade do sucessor somente se for configurada fraude no processo sucessório. Nessa situação, sucedido e sucessor devem ser responsabilizados solidariamente. No caso, porém, não foi configurada a fraude. Assim, a sexta turma do TST declarou a responsabilidade exclusiva da Fundação José Silveira pelo pagamento dos créditos trabalhistas ao médico plantonista. A decisão foi unânime. Veja a seguir: Ministério Público do Rio de Janeiro dá início ao projeto piloto de escuta às vítimas das chuvas que atingiram Petrópolis. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou hoje a primeira reunião do projeto piloto de escuta às vítimas das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis no último dia 15. A promotora de justiça Vanessa Cates esteve no abrigo comunitário localizado no posto de saúde da comunidade Oswaldo Cruz. Psicólogos e assistentes sociais participaram do encontro, que reuniu 9 famílias que estão no local. De acordo com a promotora, a ideia é dar voz a todos os atingidos. A visita será realizada em 18 abrigos oficiais e 13 comunitários para ouvir as demandas da população e encaminhá-las ao poder público. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível o pedido de abertura de sucessão definitiva quando é absolutamente presumível a morte do autor da herança. No caso, tratava-se de um idoso que estaria com 80 anos e desaparecido há 5. O colegiado definiu que é possível a abertura da sucessão definitiva prevista no artigo 38 do Código Civil, independentemente de prévia sucessão provisória. Para a terceira turma, apenas a hipótese do artigo 37 do Código exige a sucessão provisória para a abertura da definitiva.
Com esse entendimento, os ministros, por unanimidade, deram provimento ao recurso especial em que a recorrente pleiteava diretamente a abertura de sucessão definitiva de seu irmão, porque ele estava desaparecido há 20 anos e, se estivesse vivo, teria 80, estando cumpridos, portanto, os requisitos do referido artigo 38 para a sucessão definitiva. De acordo com o processo, a recorrente ajuizou o pedido de declaração de ausência e abertura de sucessão, que foi concedido, e ela foi então nomeada curadora, motivo pelo qual requereu a abertura de sucessão definitiva. O juiz negou o requerimento por entender que seria imprescindível a abertura de sucessão provisória, e o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão. Para o Tribunal Paulista, mesmo preenchidos os requisitos do artigo 38 do Código Civil, a norma não dispensa a abertura de sucessão provisória, mas apenas autoriza a conversão desta em definitiva em período menor que os 10 anos previstos no artigo 37. No STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou não ser razoável a exigência de abertura de sucessão provisória quando é absolutamente presumível a morte do autor da herança, diante da presença das circunstâncias exigidas pelo Código Civil, que são 80 anos ao tempo do requerimento e desaparecimento ocorrido há pelo menos 5 anos. Ao determinar o prosseguimento da sucessão definitiva, a relatora lembrou que, embora essa modalidade transmita a propriedade dos bens aos herdeiros, os virtuais interesses de quem teve a morte presumida estarão preservados por mais de 10 anos, como define o artigo 39 do Código Civil. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a prescrição na cobrança de honorários advocatícios não é renovada com ajuizamento de ação pelos herdeiros do advogado. O caso analisado pela terceira turma foi sobre os honorários de um advogado falecido. De acordo com os autos, o último ato processual do advogado foi em 2006, o mandato revogado em 2008 e a ação de arbitramento de honorários dos herdeiros foi ajuizada em 2013. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou prescrito o direito dos herdeiros ao tomar como marco inicial do prazo a conclusão dos serviços advocatícios, ou seja, em 2006. No STJ, os herdeiros sustentaram que o marco inicial do prazo prescricional seria a data em que houve a recusa ao pagamento dos honorários e, alternativamente, pediram que fosse considerada como termo inicial a data de óbito do advogado. Porém, a terceira turma decidiu que o prazo prescricional aplicável às ações de arbitramento de honorários ajuizadas pelos herdeiros de advogados é de 5 anos, e que o marco inicial é a revogação do mandato do profissional falecido. No voto, acompanhado por unanimidade pela terceira turma, a relatora ministra Nancy Andrighi considerou que, independentemente da data exata em que o mandato foi revogado, não foi implementado o prazo de 5 anos, razão pela qual não há que se falar em prescrição. Desta forma, o ajuizamento da ação não faz surgir nova relação jurídica entre os herdeiros e o cliente, e também não há nova contagem do prazo prescricional a partir da morte do advogado. Com esse entendimento, o colegiado deu provimento ao recurso especial e determinou que o TJ de São Paulo realize novo julgamento de apelação. O Pacto da Primeira Infância foi tema de uma reunião entre Legislativo e Judiciário em Alagoas. O presidente Clever Loureiro recebeu a juíza Fátima Pirauá, coordenadora da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Alagoas, e a deputada federal Tereza Nelma, integrante da Frente Parlamentar da Primeira Infância para o Nordeste. Durante o encontro foi discutida a situação atual do Pacto Estadual pela Primeira Infância. Firmado em 2019, o acordo prevê cooperação técnica entre os envolvidos para aprimorar a infraestrutura necessária à proteção do interesse da criança e prevenir improbidade administrativa dos agentes públicos da área. Nós vamos fazer uma primeira reunião chamando todos aqueles que aderiram ao pacto, conhecer os novos PPAs, do estado de Alagoas, dos 102 municípios. Quais aqueles que colocaram, ou construíram, ou elaboraram um projeto para criança e adolescente na sua primeira infância. Criança não é só futuro, criança é o hoje, porque ela está com fome hoje. Ela precisa de uma boa escola, ela precisa de uma boa assistência de saúde.
e onde nós vamos buscar essas condições. Para isso o pacto existe e o Tribunal de Justiça ele tem um papel muito importante em reunir forças, em agregar valores. Nós vamos agora, sob o comando do presidente do Tribunal, desembargador Clever, e de todos os outros pactuantes que são nossos parceiros, nós vamos sim dar uma prioridade. Todos estaremos empenhados em dar a essas crianças o direito que elas têm de ter uma infância saudável para serem cidadãos com todos os seus direitos assegurados. O presidente Clever Loureiro deixou claro o apoio do Judiciário para a causa da infância aqui no Estado. O Tribunal de Justiça de Alagoas, através de sua presidência, estará aposta para que nós possamos contribuir de forma incisiva para que todas essas instituições e todas as pessoas que estão envolvidas em prol desse programa, que seja realizado. Vamos ver agora a reportagem sobre o Dia Mundial e Nacional das Doenças Raras. A data é marcada para a necessidade de buscar medidas que permitam melhor qualidade de vida ou até mesmo a cura para os pacientes. O tratamento contra doenças raras é motivo de preocupação social e também a principal causa da chamada judicialização da saúde. A caixa do medicamento importado com comprimidos para um mês custa $25 mil, o que corresponde a cerca de R$125 mil. O alto preço é em razão de ser para tratamento da doença rara fibrose cística e ter sido desenvolvido pela indústria farmacêutica há apenas 2 anos. O remédio é sinônimo de qualidade de vida para pessoas como Geraldo, que foi diagnosticado com a enfermidade quando tinha apenas 1 ano e meio de idade. A gente está no movimento, todas as associações de pessoas com fibrose cística aqui no Brasil, Unidos pela Vida, a PAN e outros estados, para a urgente incorporação desse medicamento no Sistema Único de Saúde, porque é inadmissível, gente, saber da existência do medicamento, mas que esse medicamento não está sendo disponibilizado aqui no país, A fibrose cística ataca os sistemas respiratório e digestivo e geralmente o tratamento é paliativo para conter apenas os sintomas, como falta de ar e perda excessiva de peso. Além da fibrose cística, há pelo menos 7 mil doenças raras descritas pela Organização Mundial da Saúde, sendo que 80% têm origem genética. Para ser considerada uma doença rara, é preciso que até 65 pacientes sejam acometidos por uma patologia em um grupo de 100 mil pessoas. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 13 milhões de pessoas enfrentam essas enfermidades. Para dar suporte a essas pessoas, principalmente via Sistema Único de Saúde, em 2014 foi criada a Política Nacional de Atenção a Pacientes com Doenças Raras. De lá para cá, foram estipulados 46 protocolos de atendimento, mas o avanço não evitou a judicialização dos casos. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, somente em 2020, o Judiciário recebeu mais de 265 mil processos relacionados à saúde. Mais de 70 mil eram para pedir medicamentos para o tratamento de doenças raras. 83% dessas ações conseguiram liminar para o fornecimento do remédio. O governo reclama que a despesa inviabiliza a programação dos investimentos em outros setores da saúde, como a atenção básica. Em março do mesmo ano, o STF decidiu que a União, estados e municípios podem fornecer medicamentos de alto custo que não constam no programa do SUS apenas quando comprovada a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente. Os ministros ainda discutem outros critérios para obrigar o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. O presidente da Associação Brasileira de Doenças Raras, Sidney Castro, conta que, além da dificuldade de ter acesso ao tratamento, outro grande desafio é fechar o diagnóstico, por causa de falta de médicos especialistas. Nós temos um número muito pequeno de geneticistas, principalmente dentro do SUS, porque as dificuldades maiores as pessoas que mais necessitam, no caso, em questão financeira, que não tem condições de fazer um diagnóstico.
O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, tchau, tchau.